Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Nós vamos começar lendo então do verso 31 ao 35. Lucas 13, do verso 31 ao 35. Você pode abrir na sua Bíblia, o texto está aparecendo aqui na tela também. E nessa noite, quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre o seguinte tema: como continuar em frente quando nos sentimos sem forças para continuar. Você já se sentiu assim? Esgotado, sobrecarregado, sem forças para seguir em frente, mas você precisa seguir em frente. Como seguir em frente, como continuar em frente quando nos sentimos, então, sem forças para continuar. E a palavra de Deus diz assim, Lucas 13, 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vai embora daqui, sai daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. E aí Jesus diz para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém, irmãos? Essa é a leitura da palavra de Deus. Como continuar em frente quando nos sentimos sem forças para continuar. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele é um exemplo para nós, Ele é um modelo para nós de resiliência. Você já ouviu essa palavra? Resiliência. O que significa resiliência? De um modo bem simples e traduzindo assim de uma maneira bem simples, resiliência é a capacidade de recuperação. Resiliência é a capacidade de recuperação. É a capacidade de nós nos recuperarmos de uma situação muito estressante, quando nós estamos debaixo de muita pressão, nos recuperarmos de uma situação que é muito problemática. Isso é resiliência. Essa palavra, esse termo, ele é um termo usado, acho que pela indústria, né? E ele se refere a mais ou menos assim, é a elasticidade de um material. Material resiliente é um material que tem assim uma elasticidade. Ou seja, esse material ele é submetido à pressão, a muita pressão, e ele é afetado pela pressão. Ele sofre, né, aquela pressão sobre si, mas quando a pressão sai, o que acontece? O material volta para o seu estado anterior, ele se recupera. É tipo assim, sabe, bola de futebol, os irmãos que jogam bola terça-feira aí, não tem aquela pessoa que às vezes ele senta em cima da bola? Você já viu ou não? O sujeito fica esperando o jogo começar, ele senta em cima da bola. O que acontece com a bola que está debaixo daquela pressão? Ela sente a pressão, ela se deforma, ela sente, mas quando a pressão termina, ela se recupera daquela pressão. E o Senhor Jesus, Ele é um exemplo de resiliência. E Ele nos inspira também, nós, os seus seguidores, a termos essa capacidade
importante nas nossas vidas também. No texto que nós lemos, aqui de Lucas 13, eu queria destacar o verso 33. Eu vou pedir para colocar aí Lucas 13, 33, aqui do texto que nós lemos. Olha, Jesus aqui falando agora para as pessoas que estavam ali, ele estava debaixo de pressão. Tinha gente, haviam várias pessoas dizendo que ele deveria ir embora. Embora porque o Herodes, o rei, estava querendo matá-lo. Jesus estava debaixo de pressão. E aí no verso 33 ele diz assim: porém, preciso, o que, irmãos? Preciso caminhar hoje, amanhã e depois. Naquele momento de pressão, Jesus ele revela essa sua necessidade de continuar em frente, diz aqui o Senhor Jesus. Na tradução da NVI, a Nova Versão Internacional, ela traduz aqui assim: Jesus disse, eu preciso prosseguir, eu preciso continuar fazendo a vontade do meu Pai, aquilo que o meu Pai disse para eu fazer, expulsar demônios e curar doentes, diz no verso 32, hoje, amanhã e até o fim, até terminar. Eu preciso continuar, eu preciso prosseguir, fazendo essa vontade do meu Pai hoje, amanhã e até a seguir, diz Jesus aqui, até um outro momento, até depois, até terminar a obra que o Pai me mandou. Resiliência. É muito interessante que Jesus diz aqui, nesse texto, a sua necessidade de, apesar das circunstâncias, apesar das situações, eu preciso seguir adiante. Eu preciso continuar em frente. E que circunstâncias que Jesus estava vivendo aqui? Eram situações de pressão. O capítulo 13, se você pegar assim depois em casa, dá uma lida no capítulo 13. O capítulo 13 de Lucas aqui fala de várias circunstâncias desfavoráveis com as quais Jesus estava tendo que lidar. Circunstâncias difíceis, circunstâncias desfavoráveis. O capítulo 13, por exemplo, diz aí que ele estava sofrendo muitas críticas. No capítulo 13, aqui um pouquinho antes dessa palavra, diz que Jesus curou uma mulher no dia de sábado. E aí o chefe da sinagoga e os fariseus começaram a criticá-lo severamente, a ele e aos seus discípulos. Acusações injustas, críticas. Uma outra situação desfavorável que Jesus estava passando aqui eram, como no texto que nós lemos, as ameaças sérias do rei Herodes. O que o rei Herodes estava tentando fazer com Jesus? Nós lemos no texto. O que ele queria fazer? Matar, diz aí o verso 31. Vai embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Irmãos, Herodes não era brincadeira. Sabe o que seria o equivalente hoje? É assim, você já pensou o seguinte, o chefe do PCC marcar você para morrer? Já pensou? Como é que você ficaria? Você tomaria quanto remédio para poder acordar? Já pensou você estar marcado para morrer pelo chefe do PCC? O Herodes, que era um rei maligno, ele era perverso. Herodes matou a esposa, matou filhos. Esse sujeito aqui não tinha, entendeu? Esse sujeito aqui não tinha problema nenhum em matar pessoas. E ele marcou Jesus para morrer. Essa era uma situação que Jesus estava vivendo aqui. Uma outra situação desfavorável é que tinha várias pessoas dizendo para Jesus assim, desista. Verso 31, olha o que diz assim o texto. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus o quê? Vá embora daqui. Eles estavam dizendo para Jesus, desista, não tem nada para você aqui, vá embora, isso aqui não é para você. Várias pessoas,
O rei está querendo matar, várias pessoas tentando desanimar Jesus, dizendo assim: olha, desista, vai embora, não continue com isso, isso é bobagem, já deu errado para você, Jesus. E ainda uma outra situação desfavorável, veja que interessante, olha que interessante essa situação que Jesus está vivendo. Uma outra situação é a rejeição de Jerusalém. No verso 34 do texto que nós lemos, Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém. Jesus lamenta a rejeição de Jerusalém. Você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo dos meus braços, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Quantas vezes? Rejeição. Vou fazer uma pergunta para você: rejeição dói ou não dói? Você já foi rejeitado na vida? Você já concorreram a um emprego e pegaram uma outra pessoa e não você? Já aconteceu ou não? E como é que você fica? Pegaram o outro, não pegaram a mim. A vaga foi para o outro, não foi para mim. Rejeição. Jesus está vivendo aqui essas situações todas desfavoráveis. Agora olha aqui para mim, o que isso aqui tem a ver comigo e com você, hoje aqui? Que, meus irmãos, será que nas nossas vidas é diferente muitas vezes? Será que nas nossas vidas nós também, quantas vezes não passamos por experiências parecidas com essa experiência do Senhor? Onde nós estamos lidando com situações desfavoráveis, o mar não está para peixe, as coisas não estão, o vento não está soprando ao nosso favor, mas aí a gente tem que olhar e dizer assim: eu preciso continuar, eu preciso seguir em frente. Apesar das situações, dizer como Jesus: eu preciso caminhar hoje, amanhã e até que a vontade do meu Pai se complete e se realize. Eu preciso fazer a vontade de Deus, apesar da situação desfavorável. Mas sabe qual é a questão para nós, irmãos? E eu queria deixar isso hoje aqui para nós como palavra, como reflexão. Às vezes, nós estamos exatamente nessa situação que o nosso Senhor estava. A gente vivendo situações que não favorecem, a gente dizendo assim: eu preciso continuar, só que eu estou me sentindo sem forças para continuar. Às vezes, a gente sabe que precisa seguir em frente, mas eu estou me sentindo pequeno demais. Eu estou me sentindo assim, o meu tanque de gasolina emocional já está na reserva, a luz do painel já está vermelha. Eu não tenho energia, eu não tenho mais gás. E eu preciso continuar. E eu preciso seguir em frente. Eu preciso continuar lutando. Às vezes pode ser pelo casamento, mas eu me sinto muito cansado. A situação não está favorável, mas eu preciso continuar lutando pela minha casa. Preciso continuar lutando pela minha família. Eu preciso continuar lutando por um filho. Mas esse filho, eu preciso continuar orando, eu preciso continuar lutando. Mas às vezes eu olho assim e não tenho mais esperança. Porque ele não me ouve. Porque ele não me obedece. E aí eu preciso continuar, mas em mim eu não tenho mais essa energia. Eu preciso continuar trabalhando, eu preciso continuar lutando pelo meu trabalho, pela minha carreira. Mas sinceramente, eu não tenho mais assim nenhuma vontade de acordar segunda de manhã e ir para o escritório, para fazer aquela tarefa.
eu não tenho energia, eu preciso continuar. Pode ser que você precisa continuar o regime. Você começou um regime que, né? A gente sempre começa em janeiro o regime, né? Dia 1º de janeiro, depois das festas, regime, e o regime termina dia 2 de janeiro. Né, irmãos? Mas quem sabe você precisa continuar. Você começou um regime, precisa continuar. E o Big Mac está te chamando, e você precisa continuar. Saúde. A minha saúde exige, mas eu estou sem força, tem tanta coisa acontecendo, desfavorável, que está me dizendo assim, vai embora, desista, não continue. Pode ser o tratamento médico, você precisa continuar o tratamento médico, mas você não tem força, você não tem mais vontade de ir ao médico, você está nessa luta. E tem um monte de coisa dizendo para você, desista, desista. Por isso, irmãos, hoje, eu quero só conversar um pouquinho com os irmãos sobre como nós podemos renovar as nossas forças. Renovar as nossas forças para seguirmos em frente, quando eu me sinto sem forças para seguir em frente. E a palavra de Deus nos dá algumas dicas. Eu quero ver assim 3 dicas de como nós podemos renovar as nossas forças para continuarmos quando estamos nos sentindo sem forças para continuar. Eu estou como Jesus, eu preciso continuar, só que eu estou me sentindo assim, sem essa energia. O que a palavra de Deus diz então para nós renovarmos essa nossa força dia a dia, a fim de continuarmos até o fim, cumprindo a vontade do nosso Pai, com fidelidade, como diz Jesus aqui, e no 3º dia terminarei, terminar as coisas que eu preciso terminar, até o fim, com fidelidade. Primeira dica que a palavra dá é, faça o seguinte, irmão, com toda sinceridade, ore a Deus, dizendo para Deus como você está se sentindo hoje. Com toda sinceridade, ore a Deus, dizendo para Ele como você está se sentindo. É o que a palavra de Deus nos ensina, é o que os salmos nos ensinam, a experiência do rei Davi, um homem que passou por muitos momentos em que tudo era desfavorável, mas ele precisava continuar. Tudo dizia não, mas ele precisava continuar. Tudo dizia desista, mas ele precisava continuar. Por exemplo, no Salmo 34, nos versos 4 e 5, o rei Davi, num momento de muito estresse, de muita pressão, assim, estavam sentados em cima da bola, né? E ali a bola sofrendo aquela deformação da pressão. Vamos ler juntos o que ele diz aí, o testemunho que o rei Davi dá para mim e para você. Vamos ler juntos? Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Preste atenção aqui, eu acho linda essa expressão. Os que olham para Ele ficarão como, irmãos? Ficarão o quê? Radiantes. Esse é o testemunho de Davi. Quando eu busco ao Senhor, com toda a sinceridade em oração, quando eu olho para Ele, o rosto fica radiante. Isso aqui é uma outra maneira de dizer o quê? A força do Senhor, ela nos ampara, ela retorna, ela nos ergue novamente. O rosto fica radiante. Essa é a experiência de Davi, quando a gente entra no quarto da oração e a gente derrama o coração diante dele. Busque o Senhor com toda sinceridade. Poder da oração, irmãos. A oração nos transforma, amém? Mas quando ela é feita com sinceridade. Por isso que o Senhor Jesus disse, ele recomendou, ele falou assim, entra no teu quarto, fecha a porta. Por que ele manda fechar a porta?
Por que ele não fala para a gente orar com a porta aberta? Ele diz assim: entra no teu quarto e fecha a porta. Sabe por quê? Porque com a porta fechada, a gente pode ser a gente. Aqui assim, a gente tem que fazer oração bonita, né? Aqui na frente de todo mundo, a gente tem que fazer oração bonita, a gente até imposta a voz, ó amantíssimo Deus, né? A gente até muda assim, né? Isso aí é aqui na frente. Mas por isso que eu tenho que ter a oração do quarto, irmão, a oração solitária no meu quarto, eu tenho que praticar isso. Porque quando eu entro no quarto, eu fecho a porta, no meu quarto eu posso ficar nu diante de Deus. Eu não preciso usar maquiagem, não preciso usar máscara, eu não preciso de nada. Eu posso ficar nu na presença de Deus e derramar o meu coração na presença dEle, e isso agrada ao Senhor. E quando a gente busca o Senhor assim, o rei Davi, na sua experiência, diz: o nosso rosto volta a ficar o quê? Radiante. A graça de Deus nos visita, a força do Senhor nos restabelece, e a gente consegue andar mais um dia adiante, pela força e pelo poder de Deus. Como é que você se sente hoje, irmão? Você se sente frustrado? Você se sente cansado? Fala isso para o Senhor. Se você se sente frustrado, fala isso para o Senhor. Se você se sente desapontado, fala isso para o Senhor. Se você se sente cansado, fala isso para o Senhor. Se você se sente injustiçado, fala isso para o Senhor. Se você hoje está se sentindo revoltado, fala isso para o Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta, e você vai ter a experiência do Senhor respondendo e se derramando sobre a sua vida. Fale honestamente com Deus sobre como você se sente. Admita diante de Deus como você está se sentindo. Esse é o caminho que a palavra de Deus nos ensina. Existem 2 requisitos essenciais para a oração, irmãos. Um é fé e o outro é sinceridade. Deus não se relaciona com o personagem, com os personagens que a gente cria. Deus se relaciona comigo, com o ser real, com aquele que eu sou verdadeiramente. Seja sincero diante de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, ela fala: lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Ele todas as vossas angústias. Deus gosta de nos ouvir, irmãos. Ele gosta de nos ouvir. Ele gosta quando os seus filhos se derramam na presença dEle com toda a sua sinceridade. Salmo 142, verso 1 e 2, experiência do rei Davi, momento de estresse, estava na caverna, diz a palavra. E olha o que ele diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Preste atenção nesse versículo. Preste atenção nesse versículo, olha o detalhe da palavra. Ao Senhor ergo que voz? A minha voz. E clamo com o quê? Com a minha voz. Sabe por que isso é importante? Porque tem gente que não ora, tem gente que pede oração. A voz dos outros. Pastor, ora por mim, pastor. É sempre a voz dos outros. Bispo, aqui não tem bispo, né? Mas o sujeito vai na igreja que tem bispo, né? Que é um upgrade, né? Na oração: bispo, apóstolo, ora por mim. Mas ele mesmo não ora, e aqui a palavra diz: é com a minha voz. É muito bom pedir oração. É muito importante a intercessão de uns pelos outros. Mas, irmão, eu tenho que erguer a minha voz. E ele fala aqui: com a minha voz suplico, eu ergo a minha voz. Ele entra no quarto e ele grita. Não é uma oraçãozinha de patuá, oraçãozinha furreca, oraçãozinha, não. Eu ergo a minha voz. E eu pergunto: Senhor, onde o Senhor está? E eu suplico.
Olha o que ele diz no verso 2. No verso 2, ele diz assim: derramo diante dele a minha o quê? A minha queixa. Eu tenho queixas a fazer, Senhor. Eu tenho, Senhor, no controle de qualidade meu, o Senhor não passou. Tenho algumas queixas para fazer aqui, Senhor. Nós precisamos conversar. Eu derramo a minha queixa. A sua presença expõe o quê? A minha angústia. E o que o Salmo diz é que o Senhor ouve. E o Senhor se agrada quando a gente chega diante dele com essa sinceridade no coração. E ele transforma o nosso coração. A promessa da palavra, meus irmãos, é que os que esperam no Senhor, o que vai acontecer com eles? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, renovarão as suas forças. O nosso rosto volta a resplandecer, porque é na força do Senhor, é no Espírito do Senhor que a gente vai. Então a primeira dica é essa: com toda sinceridade, ore, dizendo para Deus como você está se sentindo, e você vai experimentar o poder da oração na sua vida. A segunda dica da palavra é: viva um dia de cada vez. Amém, irmãos? Viva um dia de cada vez. Você tem que continuar, mas você está sem força para continuar. Como é que eu continuo agora, se eu estou sem forças para continuar? Aí a palavra de Deus diz assim: viva um dia de cada vez. É o que o Senhor Jesus fez ali, naquela situação em Lucas 13, no texto que nós lemos, quando Jesus estava debaixo de todas aquelas situações desfavoráveis. O que ele disse? Verso 32 e 33. Ele disse assim, ele lhes respondeu: vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém é preciso continuar, preciso seguir em frente hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. O que Jesus está dizendo aqui? A gente precisa viver um dia de cada vez. Você está sem força, irmão? Então foque naquilo que você precisa fazer hoje. Eu preciso fazer hoje. E o que eu preciso fazer hoje, eu vou viver o dia de hoje. E não vou ficar me preocupando com tanta coisa. Sabe qual é uma das coisas, meus irmãos, que mais esvazia a nossa força? O nosso tanque de gasolina emocional. Uma das coisas que mais esvazia é a ansiedade. O que é a ansiedade, irmãos? A ansiedade é ficar antecipando para hoje todas as catástrofes que eu acho que podem acontecer no futuro. Então eu já vou sofrendo hoje. Aí eu sofro por um monte de coisas, cuja maioria não vai nem o quê? Não vai nem acontecer. Mas eu sofro. E essa ansiedade, ela drena a minha força. Ansiedade é aquele hábito da gente ficar olhando para tudo que a gente tem que resolver, assim, sabe, de hoje para o futuro, assim, tudo, e aí isso aí me desanima e drena a minha força. Por isso o Senhor Jesus, quando Ele está nessa situação aqui, Ele diz assim, não, um dia de cada vez, eu vou curar as pessoas, fazer o que o meu pai mandou, curar as pessoas e libertar as pessoas hoje, amanhã, até terminar. Não vou parar. Vou continuar, apesar de tudo, vou continuar fazendo, um dia de cada vez. Eu já falei isso aqui, essa foi a diferença essencial entre Moisés e Josué, na conquista da terra prometida. Moisés falhou. Moisés, na primeira vez que tentou conquistar a terra, não conquistou. Josué, por sua vez, conquistou. Qual foi a diferença dos dois? É que Moisés, ele mandou 12 espias olharem para a terra toda.
Quando os caras voltaram olhando para o tamanho do problema, eles fizeram o quê? Todo o problema que a gente vai ter que enfrentar no futuro, todos os gigantes, todas as cidades muradas, eles ficaram 40 dias olhando para todo o problema. Eles desanimaram. Josué aprendeu a lição. Quando chegou a vez dele, o que Josué fez? Olha, pessoal, a gente não precisa conquistar a terra toda. Agora, hoje, a gente precisa conquistar Jericó. Deu para entender? E aí de Jericó em Jericó, eu já falei isso, né? A galinha enche o papo. De Jericó em Jericó. Foi o que Josué fez. Não olhou para tudo, todos os problemas, mas ele olhou para aquilo que estava diante deles agora. E aí é isso que eu vou enfrentar. É isso que eu vou lidar hoje, pela graça e pelo poder de Deus. E aí a gente encontra força para continuar. E a terceira dica que a palavra de Deus nos dá, para nós renovarmos essa nossa força, quando precisamos seguir em frente e estamos nos sentindo sem força, a palavra de Deus diz: ande pela fé e não ande baseado nos seus sentimentos. Não ande baseado nos seus sentimentos, mas ande firmado pela fé. Porque nós, meus irmãos, nós vivemos pela fé e não pelos nossos sentimentos. Os sentimentos do nosso coração oscilam demais. É ou não é verdade? É demais. Tem um dia que a gente está assim, rindo à toa, dando glória a Deus e aleluia. Daí no outro dia a gente acorda chutando o gato. Mal-humorado, desanimado. O sentimento, o coração, ele oscila demais. Os nossos sentimentos nos enganam. Os nossos sentimentos nos limitam. Os nossos sentimentos nos intimidam. Por isso que eu não posso andar por aquilo que eu estou sentindo, não é? Hoje eu estou me sentindo bem, eu vou trabalhar. Vou continuar. Aí, quando eu não estou me sentindo bem, eu não vou. Estou me sentindo bem, vou para a igreja. Não estou me sentindo bem, estou desanimado. Não vou. Aí qual é a chance de você ir trabalhar? Você vai trabalhar quantos dias no ano? Se você trabalhar só quando você tiver afim, irmão. Jovem, você vai estudar para a prova só quando você tiver afim. Você vai estudar quando? Nem no dia antes. E olha lá. Eu não ando por sentimentos, eu tenho que andar pela fé. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, amém? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os meus sentimentos ficam dizendo que eu não posso, eu não consigo, mas pela fé eu recebo uma outra palavra dizendo: o Senhor supre, siga em frente, vamos continuar. Eu gosto muito da história de um personagem da Bíblia chamado Gideão. Gideão, lá em Juízes, capítulo 6, verso 12, vou pedir para abrir aí, vai aparecer, Juízes 6, 12, olha o que diz a palavra, quando Deus vocaciona Gideão para uma obra que Deus queria fazer, e aí, olha o que diz a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor lhe apareceu para Gideão, e lhe disse, o que o anjo disse? Vamos ler juntos? O Senhor está com você, homem valente. Mas Gideão estava malhando trigo no lagar e o povo de Israel se escondia dos midianitas. Não é muito valente, né? Não é uma valentia assim, né? E aí Deus está chamando e Gideão fica resistindo. Põe a lã, tira a lã. Lembra da história? Põe a lã, tira a lã e faz e não sei o quê. É valente ou não? Não está parecendo muito valente, mas o que a palavra de Deus diz sobre ele? Você é um homem valente. Agora veja o verso 14, Juízes 6, 14. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você?
Gideão, vá nessa força que você tem. Ele aparentemente não era muito valente, aparentemente não era um homem tão forte. Mas a palavra de Deus diz assim: você é valente, você é mais forte do que você imagina, Gideão. Irmãos, o fato é o seguinte: muitas vezes, o sentimento é que eu estou sem força, mas muitas vezes nós não percebemos que nós somos sim muito mais fortes do que a gente imagina no nosso coração. Temos muito mais força. Em Cristo nós podemos muitas coisas que a gente nem imagina. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, às vezes, a gente tem que andar pela fé e não baseado nos sentimentos, porque aqui na história que nós lemos de Jesus, às vezes tem muita coisa dizendo para nós assim: não, desista, não vá em frente, pare com isso, saia daqui de Jerusalém, volte, não, pare, desista. O mundo diz: desista. O diabo diz: você não vale nada, desista. Mas a palavra de Deus diz: você tem muito mais força do que você imagina, vá nessa tua força, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Gideão estava se escondendo, o povo de Israel encolhido, diz a palavra que o povo de Israel estava enfraquecido, fraco, mas Deus vê força e diz: se levante, eu estou contigo, e nessa tua força, meu filho, levante e ande, continue, porque você tem muito mais aí do que você imagina no teu coração. E quando nós estamos nos sentindo fracos, a fé nos diz que o poder se aperfeiçoa aonde, irmãos? O poder da graça. O poder da graça se aperfeiçoa na fraqueza. Nós temos muito mais força do que nós imaginamos. E quando nós estamos com o nosso tanque de gasolina, assim, emocional, espiritual, motivacional, esgotado, a palavra de Deus diz ainda mais, ela diz assim: pois é na fraqueza que o poder da graça se aperfeiçoa. Porque aí Deus se manifesta, nos toma pela mão, e Ele diz: ande hoje, amanhã, no terceiro dia, até terminar o que precisa ser terminado. Ande, meu filho, vamos seguir em frente. Nós precisamos prosseguir. Amém, irmãos? Quando nós estamos passando, eu não sei como é que você está aí hoje, no teu coração, nós temos, às vezes, temos que prosseguir em meio a situações muito desfavoráveis. O vento é contrário, eu estou me sentindo sem forças para continuar. A palavra de Deus nos diz: vamos prosseguir. Vamos tomar uma decisão de prosseguir. Mas pastor, eu estou sem força. Ore, e o teu rosto vai resplandecer. Viva um dia de cada vez, amém? Faça o que você precisa fazer hoje. Faça o que você precisa fazer hoje. Esqueça o resto, porque no resto a mão do Senhor vai estar agindo. Faça o que você precisa fazer hoje. E finalmente, meu irmão, não ande baseado nos teus sentimentos, mas ande baseado na palavra e na fé. Porque a palavra de Deus diz que você pode muito mais do que você imagina. O mundo diz: você não vale nada. A palavra de Deus diz: você é tão precioso que Ele deu o Filho dele por você. Ande pela fé. E hoje eu quero encerrar essa mensagem, quero convidar os jovens, nós estamos encerrando o nosso culto, quero convidar os jovens para virem para cá, enquanto eles se preparam aqui para nos ministrar o último louvor. Eu quero encorajar você, vamos ficar em pé? Não sei como é que você entrou aqui, não sei se tem alguém em casa, você que nos assiste de casa hoje, como é que está o teu coração? E
E você está vivendo as situações, você está cansado, você está se sentindo pequeno, você está se sentindo impotente. Mas hoje, queria convidar você a no teu coração dizer como Jesus disse. No meio daquela situação de coisas desfavoráveis que estavam sobre ele, no meio daquela situação, ele disse: eu preciso continuar hoje. Eu preciso continuar amanhã. Eu preciso continuar até terminar aquilo que o meu Pai me deu para fazer. Eu preciso continuar. Diga isso no teu coração. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos hoje. Talvez muitas coisas dizendo para você: vai embora, desista. Muitas coisas dizendo: você vai morrer, eu vou te matar. Você não vai sobreviver. Mas no teu coração faça como Jesus, que diz: eu preciso continuar. E a força do Senhor vai se renovar no teu coração, para a glória dele e para a tua vitória, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor conhece, o Senhor vê o coração. A palavra do Senhor diz que o Senhor vê o coração de cada um de nós. O nosso coração está exposto na presença do Senhor. E o Senhor sabe como é que cada um se encontra hoje aqui, dentro do seu coração. Senhor, muitos são os desafios. E às vezes, Senhor, os ventos são desfavoráveis. Mas hoje, Senhor, hoje, nós pela fé, Senhor, instigados pela Tua palavra, diante do Senhor em oração, nós queremos dizer, Senhor, que nós precisamos continuar. E pela Tua graça, Senhor, nós vamos continuar hoje, nós vamos continuar amanhã, nós vamos continuar até que tudo se complete, conforme a vontade do Senhor. Senhor, nós não queremos nos intimidar por nada, por Herodes, por aqueles que desanimam, pelas rejeições, pelas críticas. Ó Senhor, nós não queremos nos deixar intimidar, Senhor, nas nossas vidas, por palavras, Senhor, de morte, por palavras de desânimo. Senhor, nós não vamos nos intimidar, mas hoje, Senhor, nós nos levantamos e falamos como o Senhor nos ensina a falar. Nós precisamos continuar, e pela Tua graça nós vamos continuar, até que a vontade do Senhor se realize plenamente nas nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada irmão e cada amigo que entrou nesse lugar, abençoa os que estão em casa, Senhor, que também precisam, Senhor, se levantar e dizer: eu vou continuar. Abençoe, Senhor, para que a Tua igreja ande pela fé. Abençoa o Teu povo, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a força do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.